Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre as minhas impressões, sobre o meu estudo do Vem Segue-me esta semana. E eu vou te contar que esta designação me fez pensar em muitas coisas. Várias situações da minha vida me vieram à mente e eu não pude deixar também de pensar no contexto em que estava vivendo Joseph e os santos. Porque Joseph era um profeta, jovem, recebendo muita revelação. E ele precisava discernir o que era de Deus ou não era de Deus para não ser enganado. E é interessante porque um desses dias apareceu um homem para Joseph e disse que tinha visto um anjo. E Joseph pediu para ele descrever esse anjo, descrever a roupa dele. E quando o homem descreveu, Joseph disse que essa pessoa que apareceu para ele não podia ser um anjo de luz. E este homem ficou muito furioso. Então, os santos viviam épocas difíceis, era preciso distinguir um anjo de luz do que não era um anjo de luz. Um espírito enganador era muito fácil aparecer e confundir os santos. Então, é muito interessante porque essas sessões é um guia prático para a nossa vida também, como é que a gente pode discernir. E Joseph ele vai falar exatamente sobre isso, sobre anjos que aparecem como seres ressurretos, né, que já tem um corpo que foi ressuscitado, sobre espíritos ministradores, né, que já inclusive viveram nessa terra, porque é isso que diz aqui em Doutrina e Convênios, quando a gente vai para a seção 130, no versículo 5, diz assim: respondo sim, mas os únicos anjos que ministram nesta terra são os que pertencem ou que pertenceram a ela. Então a gente sabe que muitos dos que viveram podem retornar a esta terra com uma mensagem, cumprindo essa função de anjo. E é interessante na seção 129, quando o Senhor fala, né, sobre os três tipos de anjos, vamos dizer assim. Ele fala: no céu existem duas espécies de seres, a saber, anjos, que são pessoas ressuscitadas, que têm um corpo de carne e ossos. E ele fala, né, que se um desses anjos aparecer para você, você pode dar a mão, e se você sentir que tem um corpo de carne e ossos ressuscitado, você pode ter certeza que é um anjo. É o que aconteceu com o Salvador Jesus Cristo, quando ele fala isso: apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, ele já era um ser ressurreto. Então a gente não precisa temer. E a outra situação que ele fala, que são espíritos de homens justos, tornados perfeitos, aqueles que não ressuscitaram, mas herdam a mesma glória. Quando apareceu um mensageiro dizendo: tem uma mensagem de Deus, oferecer-lhe a mão. E se você oferecer a mão, se for um anjo, ele o fará, e sentireis sua mão. Se for o espírito de um homem justo tornado perfeito, ele virá em sua glória, porque essa é a única maneira em que pode aparecer. Pedi que vos dê a mão, e ele não se moverá, porque é contrário à ordem do céu, que um homem justo engane, mas ele ainda assim transmitirá sua mensagem. Então a gente tem aquela situação que pode aparecer um ser ressuscitado, que a gente pode dar a mão para você saber se realmente é um anjo, e vai dar e vai sentir. Vai aparecer aquele anjo, né, que cumpre a função de anjo, que é um mensageiro, que é um espírito, mas ele vai dizer que não pode, porque vai ser contrário à ordem do céu, ele não pode dar a mão para você, porque ele é um espírito, mas ainda assim ele dará a sua mensagem. E a terceira situação, que é o diabo se passando por um anjo de luz. E quando você pedir a mão, ele vai dar, mas você não vai sentir coisa alguma. Gente, eu passei uma situação na missão em que eu senti a influência muito grande do opositor, do inimigo. E uma noite, enquanto eu estava dormindo, comecei a ter um pesadelo, daqueles pesadelos que trava a língua, que você não consegue sair dele,
você não consegue acordar literalmente. E quando eu finalmente, né, consegui me libertar daquele pesadelo que era tão real, e ali, e mesmo depois de acordar, eu não conseguia abrir os olhos, eu não conseguia falar, e eu mentalmente orava, cantava hinos e etc. E eu sentia aquela forma sobre mim, né, que chegava a sacudir meu garment, eu sentia aquela forma pesada sobre mim. E eu lembro que nessa situação eu estendi assim, eu fiz assim com a minha mão. E eu cheguei a sentir algo ali, mas quando apertou não tinha nada. E era pavoroso o sentimento que eu tive. Foi muita oração para me livrar daquela situação que foi tão difícil, que eu passei na missão e que nunca esqueci, porque eu senti o poder do mal literalmente. E eu passei por essa experiência ali e, e eu dormia em cima no beliche e a minha companheira dormia embaixo. Eu sentia todo o beliche, eu tentava fazer uma força enorme, lutando com aquele ser espiritual, e eu movia todo o beliche, mas eu não conseguia, como é que eu posso dizer, ter forças para sair daquela situação. Somente depois de orar muito, de clamar muito em nome do meu Salvador Jesus Cristo, que eu me livrei daquela situação. E quando eu finalmente consegui levantar, eu perguntei para minha companheira se ela tinha visto algo, sentido algo, e ela disse que também estava envolvida em um pesadelo, sentia todo o beliche se mover, mas não conseguia ter forças também para sair da situação. Então a gente aprende que somente essas situações tão difíceis a gente consegue se livrar através do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. É em nome dele, é somente pelo nosso Salvador, é somente quando a gente clama a ele, quando a gente ora, quando a gente canta hinos, que a gente se vê livre do poder do mal. Essas experiências do poder do mal me ajudaram a ter um testemunho mais forte, que o bem existe, que também existem anjos de luz. E eu também já senti a presença na minha vida desses anjos. Inclusive, né, muitos daqueles que morrem, eles recebem missões especiais. E alguns também se tornam anjos guardiães. Então, é lindo o Evangelho, porque ele vai muito além daquilo que a gente imagina, né, da função de um anjo. Aquele anjo que dá uma mensagem, aquele anjo que protege, aquele anjo que tem missões específicas a cumprir. E anjos que já passaram por este mundo, por esta terra. E o Evangelho é tão perfeito que ele nos ajuda a identificar esses seres que não são de luz, que são os enganadores, né? Que são essa legião, essa terça parte, que está do lado de Satanás e que não passou pelo véu do esquecimento, mas continua na terra enganando as pessoas. Até porque eles não passaram por uma pré-existência, eles nos conhecem. Então muitos estão aí, vamos dizer, espíritos que não são de luz, se passando por anjos sem ser. E muitos são aqueles que acreditam. Então que a gente possa se fortalecer muito e ter os olhos muito espirituais para poder reconhecer, né? Para prestar atenção ao que a gente sente e o que fazer numa situação dessa, quando se apresenta na nossa vida. Mais adiante, né, é muito interessante porque o Senhor fala sobre o amor dele por cada um de nós. Ele fala sobre as bênçãos que ele concede a cada um de nós. O nosso Pai Celestial, ele é amoroso, ele é misericordioso. E ele quer nos proporcionar todas as bênçãos. Talvez tenha muita coisa que a gente ainda não compreenda nessa vida com os olhos mortais. Às vezes eu digo assim, Senhor, dá-me mais fé. Me ajuda a ver aquilo que eu não posso ver. A ir mais longe, né? Porque só com os nossos olhos físicos nessa vida nem sempre é fácil. Mas à medida que a gente se aproxima dele, que a gente estabelece um relacionamento com ele, essa proximidade vai ficando muito mais nítida na nossa vida.
as evidências, elas se tornam mais reais. A gente vai vivendo experiências e a gente vai dizendo, não, isso não foi coincidência. Isso foi a mão de Deus. Foi Ele quem fez isso. Quando a gente pensa nesse nosso relacionamento com Deus, né, Ele diz que muitas coisas Ele nos ensina sobre isso. Ele diz na seção 132, pois todos os que receberem uma bênção de minhas mãos, obedecerão à lei que foi designada para essa bênção e suas condições, como instituídas desde antes da fundação do mundo. Então ele fala desse relacionamento de obediência e bênçãos, como foi instituído desde a fundação do mundo. E é muito interessante porque também é falado sobre o tempo, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então eu fiquei pensando sobre essa relação de fazermos o certo, guardarmos os mandamentos e recebermos a bênção correspondente àquele mandamento. Mas eu também fiquei pensando sobre a questão de tempo. Por quê? O Senhor, ele vê o tempo muito mais próximo do espaço. Ele vê passado, presente e futuro, tudo junto e misturado. Ele já sabe tudo, ele já vê um todo. A gente não vê um todo, a gente vai vivendo gradativamente, uma coisa de cada vez. Mas ele tem essa noção espacial total, que a gente não consegue ter. E às vezes a gente acha, eu guardei esse mandamento, amanhã eu estou recebendo essa bênção. E não é assim que funciona. Então eu gostei muito, deixa eu tentar achar aqui, desse discurso do Elder Christofferson, onde ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele diz que independente do que aconteça em nossa existência mortal, podemos confiar em Deus e encontrar alegria nele. Que às vezes a gente pode dizer assim, poxa, eu fiz tudo certo, mas não casei ainda. Ou eu queria tanto uma família grande e não posso ter filhos. Ou eu sou tão obediente na lei do dízimo, mas eu continuo fazendo as contas para poder pagar água, luz e sobreviver no final do mês. E aí o Elder Christofferson, ele diz uma coisa muito linda. Ele diz assim, algumas pessoas compreendem mal as promessas de Deus, acreditando que a obediência a Ele produz resultados específicos em uma programação determinada. É o que a gente pensa às vezes, eu vou cumprir isso e eu vou receber isso. E a gente acha que essa programação, ela está determinada, ela tem dia, ela tem data, como no calendário. E aí ele diz assim, elas podem pensar, se eu diligentemente servir missão de tempo integral, Deus vai me abençoar com um casamento feliz e filhos. Ou se eu deixar de fazer as tarefas escolares no dia do Senhor, Deus vai me abençoar com boas notas. Ou se eu pagar o dízimo, Deus vai me abençoar com aquele emprego que tenho desejado. Caso a vida não seja exatamente dessa maneira, ou de acordo com a programação esperada, elas podem se sentir traídas por Deus. Porém, as coisas não são tão automáticas nas planilhas divinas. Não devemos imaginar o plano de Deus como sendo uma máquina cósmica de venda, onde podemos escolher uma bênção desejada. Inserir a quantidade exigida de boas obras e receber o pedido automaticamente. Gente, eu achei bárbara essa citação. Que discurso impressionante que ele fala, né? Porque é como se fosse assim, eu tenho uma maquininha lá, 24 horas disponível, e eu aperto, coloco uma moedinha de troca, e a gente sabe que nessas máquinas eu pego algo rápido, instantâneo, um suco, um refri, um sanduíche. É como se eu quisesse uma maquininha dessa, onde eu coloco a minha moedinha e eu digo assim para o Senhor, olha, eu já cumpri isso e agora eu quero a minha bênção. Eu servi uma missão, eu quero um casamento feliz. Eu pago meu dízimo e eu quero o emprego dos meus sonhos. Como se fosse uma moeda de troca. Mas a gente esquece que o Senhor tem tudo planejado, tem tudo determinado. Que
que as coisas acontecem no tempo dele e não no nosso tempo. Uma coisa nós podemos saber, que essas bênçãos elas são prometidas e elas virão. Mas não cabe a nós determinar quando. O que sabemos é que precisamos sim ser obedientes, seja nessa vida ou no mundo vindouro, elas virão. Porque Deus é justo e é um Deus íntegro de verdade. Ele vai cumprir suas promessas. Mas no tempo dele, no tempo dele. Deus, de fato, honrará seus convênios e promessas, feito a cada um de nós. Não precisamos nos preocupar com isso. O poder expiatório de Jesus Cristo, tendo Ele mesmo descido abaixo de todas as coisas, depois subido aos céus, que possui o poder no céu e na terra, garante que Deus pode cumprir e cumprirá suas promessas. É essencial que honremos suas leis e as obedeçamos. Porém, nem todas as bênçãos fundamentadas na obediência. A lei são moldadas, concebidas e programadas de acordo com nossas expectativas. Fazemos o melhor que podemos, mas devemos deixar que Ele administre as bênçãos, tanto temporais como espirituais. Nós não podemos esquecer que somos filhos de um Pai Celestial. Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Tanto que em Doutrina e Convênio 132 ele vai falar sobre promessas grandiosas, sobre tudo que Ele gostaria para a nossa vida, né? Ele, inclusive, na 132, no versículo 3, ele fala assim: portanto, prepara o teu coração para receber as instruções que estou prestes a dar-te, para obedecer a elas, porque todas a quem esta lei é revelada devem obedecê-la. Então o Senhor está dizendo, prepara teu coração. Geralmente a gente diz isso quando a gente quer dar uma notícia, né? Ou uma notícia muito boa, ou uma notícia muito ruim. Olha, se prepara teu coração para o que eu vou dizer. É o Senhor falando conosco, prepara o teu coração, porque essas coisas que eu vou revelar são grandiosas e você precisa obedecer. Então, é aí que ele fala sobre as muitas promessas. Ele fala sobre a importância da obediência. Ele fala sobre a casa do Senhor, sobre uma casa de ordem, uma casa erguida para Ele. Ele fala da importância do casamento, de sermos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ele fala no 15, portanto, se um homem se casar com uma mulher no mundo e não se casar com ela, por seu intermédio nem por minha palavra, e fizer convênio com ela enquanto estiver no mundo e ela com ele, seu convênio e casamento não terão valor quando morrerem e quando estiverem fora do mundo. Portanto, não estarão ligados por lei alguma quando estiverem fora do mundo. Aquela velha história que a gente já conhece, que no céu não se dá em casamento. Acho que essa ordenança sagrada, essa ligação com os céus, precisa ser feita na terra, por quem possui autoridade, numa casa erguida ao Senhor, estabelecida com ordem. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque conta na história da igreja que Jairo, havia casado e a sua esposa faleceu. Ele tinha tido 2 filhos com ela, e um dia ele tem um sonho com ela. E ele acaba indo procurar Joseph, e Joseph vai lá e recebe essa revelação sobre as uniões que permanecem do outro lado. Gente, o Evangelho é incrível. Eu tive a oportunidade de conversar recentemente com uma professora que dá aula na mesma escola que eu, e ela perdeu o marido dela há alguns poucos meses. E eu falei para ela sobre o que nós acreditamos, que as famílias podem ser eternas, que os casamentos podem ser para além desta vida, que isso a gente faz em um local sagrado. E comecei a falar para ela e ela ficou muito curiosa, muito. Eu percebia que existia muito brilho nos seus olhos quando eu falava sobre isso, E eu estou falando sobre o Evangelho, ela está interessada em ir um dia na igreja conhecer comigo, porque ela ficou muito curiosa a respeito desse casamento para toda a vida, para a eternidade.
E eu fico pensando, as pessoas que não são membros da igreja, como é difícil, porque as pessoas aprendem até que a morte os separe. E aí o que é que vai acontecer? Você vai ser anjo do outro lado, a sua família amada, que você estabeleceu relacionamento, que você passou por tantas coisas, que você construiu uma história, simplesmente do outro lado são todos desconhecidos. Esse plano é um plano perfeito, é um plano de amor, porque nos ensina sobre as famílias, que as famílias podem ser eternas, que vai depender de nós. Por outro lado, a gente fica pensando, e essa semana eu estava falando com meu cunhado sobre isso, ele mandou um vídeo também muito interessante, que falava sobre selamento. E eu lembrei muito das conversas que eu tinha com meu marido, porque às vezes a gente brigava, e ele olhava para mim e dizia, eu não quero ir para o reino celestial brigando. Né? Não é esse tipo de casamento que eu quero para mim. Não é isso. Se a gente quer estar lá do outro lado junto, a gente tem que se esforçar aqui, nessa terra, porque aqui é um reflexo de lá. Não adianta a gente viver aqui, gente, mal, né? E depois achar que está tudo certo e que do outro lado meu casamento está garantido, porque não é assim. Então eu lembro que muitas vezes a gente precisou sentar, fazer muitas metas, ajustar muitas coisas, aqueles pontos que nós éramos muito diferentes, para tentar encontrar essa unidade, porque nós sabíamos onde queríamos chegar. Nós sabíamos a direção, sabíamos o que queríamos, mas às vezes o ser diferente nos impedia. Então, às vezes, os relacionamentos, acontece isso, é como é dito aqui, né? Num outro discurso de indicação, que é o presidente Ayrin, ele fala lá onde o Espírito do Senhor habita. E aí ele fala sobre o declínio, né, que aconteceu com o povo de Nefe. Ele fala que esse padrão de declínio para esse povo envolvia algumas coisas. O orgulho, que se desenvolveu gradualmente. Então, muitas vezes no casamento, às vezes o orgulho, às vezes o não ceder, às vezes a individualidade. E ele fala também sobre as pessoas deixaram de compartilhar uma com as outras o que possuíam. A importância da gente compartilhar tudo, né? Num casamento não pode ter aquilo de isso é meu e isso é seu. É junto, é compartilhar junto. E aí ele diz aí, ó, eles começaram a se enxergar em classes superiores ou inferiores. Isso vale muito para o casamento, porque muitas vezes um cônjuge pode se sentir superior, né? Ou outro inferior. Então é aquela coisa do julgo desigual que é falado lá em Jeremias. Precisa ter um equilíbrio e cada um entender a sua importância. Eles começaram a diminuir a fé em Jesus Cristo, começaram a se odiar e começaram a cometer todo tipo de pecado. Então, muito cuidado, porque esse padrão de declínio que serve tanto para o mundo hoje, tanto para a nossa vida como indicadores de apostasia individual, também serve um alerta para os nossos casamentos. E às vezes a gente deixa que as brigas, a gente deixa que o orgulho, e é tão maravilhoso quando a gente sabe onde quer chegar e a gente faz metas juntos, a gente faz com que os atributos de Cristo prevaleçam na nossa vida. Eu sempre digo que eu aprendi muito nos meus anos de casamento com o meu marido, pelas coisas que ele me dizia. Ele era muito real, ele era muito sincero, então ele dizia na lata, né? Então ele me lembrava muito dessa vida depois e de como essa vida aqui é um reflexo do que virá. Então, se há brigas, né? Se alguém está se sentindo melhor que o outro, se há orgulho, é hora de sentar, de dobrar os joelhos, de jejuar, de orar e de realmente ter os olhos fitos no nosso Salvador Jesus Cristo, na sua expiação, né, em tudo que Ele fez por nós. Que a gente possa ter esse lar centralizado no Espírito, porque o selamento é uma ordenança. Sem essa ordenança sagrada, nós não podemos herdar esse mais alto grau de glória. Não poderemos. A nossa exaltação. Mas nós fazemos escolhas nessa vida que vão definir isso. Essas escolhas vão definir. Por outro lado, alguém que é solteiro pode pensar assim, poxa vida, eu me esforço, eu sou fiel, e até agora eu não encontrei essa pessoa.
E isso, gente, é muito triste, né? É muito triste. Mas a gente sabe também que as pessoas que são solteiras, elas precisam continuar perseverando, continuar obedecendo, continuar tendo fé e acreditar nas promessas do Senhor. A gente vê o exemplo da Sister Nelson, de como encontrou o amor da sua vida, o profeta Nelson, depois de 50. E a gente sabe que as promessas serão cumpridas ou nesta vida ou na próxima vida. Não podemos perder a fé. Não podemos perder a fé. E aí ele vai falar muitas coisas, né? Ele vai falar sobre a vida eterna. Ele diz o significado de vida eterna, conhecer o único sábio, Deus, verdadeiro Deus Jesus Cristo, a quem ele enviou. Eu sou ele. Recebi, portanto, minha lei. A importância da gente conhecer Deus, da gente conhecer Jesus Cristo, da gente saber quem é ele, como é que ele opera, como é que ele trabalha. E quando a gente conhecer de verdade, isso vai facilitar muito a nossa vida. E aí ele vai falando de Abraão, ele vai falar de José, de Davi, aliás. Ele vai falar de muitos outros, né? E ele vai falar, inclusive, nessa sessão, ele vai falar sobre a poligamia, sobre o casamento plural. É o início. A gente tem data de 1843, mas a gente sabe que, na verdade, Joseph já tinha conhecimento dessa revelação, desse casamento plural, desde 1831. Nós não sabemos tudo, né? Não sabemos tudo, sabemos que na antiguidade o Senhor instituiu o casamento plural e que ele foi praticado, a gente sabe disso, foi praticado por Davi, foi praticado por Abraão e por muitos outros. E a gente sabe que o casamento plural, ele só deve ser praticado quando ordenado por Deus e com fins muito específicos, muito específicos. Hoje a gente tem muito material da igreja que começa a elucidar um pouco mais de como isso aconteceu. Né? Existe muita gente que tenta deturpar muito. Né? A gente sabe que existiam casamentos pontuais, que não eram todas as pessoas, por exemplo, que iam lá e diziam, vou praticar o casamento plural. Mas ele foi dado com fins específicos. Inclusive muitas viúvas que perderam seus maridos para malária, né? Muitos casamentos que foram realizados para a eternidade dessas viúvas, muitas mulheres que não tinham marido, que era membro da igreja, e nessa ocasião foi dada essa revelação. E alguns casamentos eram só para a eternidade, não era para essa vida e não tinha contato físico. Outros casamentos, sim, tinham contato físico, até porque a igreja precisava de posteridade, precisava continuar. E numa época em que houve muita perseguição, precisava crescer. Que foi o que aconteceu quando Sara não podia ter filhos, e aí Abraão teve a sua serva, que era Agar, e assim foi. Então, pode parecer muito difícil, eu acredito que foi muito difícil para Joseph. Muito difícil. Muito difícil para os homens entenderem, para as mulheres entenderem na época. Mas a gente sabe que hoje em dia, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela admite apenas o casamento entre um homem e uma mulher. Ou seja, não existe poligamia. Mesmo naquela época, pessoas que tentaram fazer a prática de poligamia e não eram designados para isso, e se aproveitaram de uma situação, essas pessoas foram excomungadas. E o Senhor sabe o propósito de todas as coisas, e Ele sabe os motivos porque Ele requereu esse mandamento dos santos dessa época. Por isso que é importante, como disse o presidente Nelson, a gente procurar ler a história da igreja, para não ser enganado. Da gente procurar ler o livro santo, ler os registros sagrados. A Biblioteca do Evangelho hoje é muito vasta, inclusive tem artigo na Biblioteca do Evangelho que esclarecem mais sobre a poligamia e como é que era feito nesses casamentos. Então que a gente vai procurar na fonte correta, para não ser enganado. Mas, gente, sou muito grata por isso, por esses ensinamentos. Eu acho que essas sessões nos ensinam principalmente sobre o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento de confiança, que independente do que acontecer, esse Deus que a gente precisa acreditar nele, que ele vive.
o mal existe, mas o bem existe. O presidente Uchtdorf, ele tem um discurso lindo que ele fala em louvor dos que salvam. E eu fiquei pensando, ele fala daqueles que conseguem salvar o seu casamento, né? E eu fiquei pensando também sobre como a gente pode salvar o nosso relacionamento com Deus. Se a gente estiver longe de Deus, a gente pode se aproximar dele. A gente pode voltar. Às vezes eu fico pensando, será que um dia eu vou chegar do outro lado e vou aprender coisas e vou dizer, nossa, eram coisas tão simples que eu podia ter feito para ser melhor ouvida, mas eu não fiz. Por que eu não conseguia perceber isso na Terra? Eu fico pensando que às vezes as coisas estão ali, ó, na nossa frente, de maneira tão clara, e às vezes a gente não percebe. Nele fala sobre isso, sobre a gente viver numa sociedade de descartáveis, que a gente troca de celular, a gente troca de computador, e às vezes as pessoas também agem como se um casamento fosse descartável. Acho que a gente pode ajudar esse casamento a moldar, né? A moldar, a fazer sacrifícios, a fazer metas para que ele se torne algo duradouro, né? É isso que ele fala. Ele diz, eu vou louvar aqueles que salvam. E ele fala muitas coisas lindas, né? Ele diz para não procurar alguém perfeito. Ele diz que muitos rapazes ficam procurando a moça perfeita. E aí ele diz, se você encontrar a moça perfeita, certamente ela não vai querer você. Porque ela é perfeita, né? E ele diz que no plano de felicidade estabelecido por Deus, não devemos procurar alguém perfeito, mas uma pessoa com quem, ao longo de toda uma vida, possamos nos esforçar juntos para criar um relacionamento amoroso, duradouro e mais perfeito. Essa é a meta. Então, gente, ele diz assim, tudo isso não acontece num instante. Os casamentos excelentes são edificados tijolo por tijolo, dia após dia, ao longo de uma vida. E ele diz assim, ó, e não importa quanto o seu relacionamento seja monótono no presente, se ele continuar acrescentando cristais de bondade, compaixão, atenção, sacrifício, compreensão e abnegação, no final, uma poderosa pirâmide começará a ser erguida. Então, gente, ele diz que é um trabalho gradual. E esse trabalho gradual não precisa ser triste. A gente pode encontrar alegria, né? Encontrar alegria nesses relacionamentos e encontrar verdadeira felicidade. Ele diz, aqueles que salvam o casamento descartam as ervas daninhas e regam as flores. Comemoram os pequenos atos de bondade que suscitam ternos sentimentos de caridade. Aqueles que salvam casamentos salvam gerações futuras. Então, gente, eu fiquei pensando, né, que tanto os nossos relacionamentos precisam ser cuidados, porque a gente sabe que o casamento é algo muito frágil, muito frágil. E há situações e situações, há muitas situações que às vezes não dá mais para continuar, mas aquelas situações que a gente sabe que a expiação de Cristo, arrependimento verdadeiro, pode salvar. E ele nos aconselha isso, né? Que a gente possa estabelecer esses relacionamentos, que a gente possa trazer para a nossa vida. Ele até repete algumas coisas, né? Ele fala sobre deixar um legado para os nossos filhos, mas que não seja um legado de rispidez, de vingança, de raiva, de medo, de solidão, mas que seja um legado de perdão, de amor, de misericórdia. Ele fala sobre isso, né? Ele retoma aquele discurso dele sobre receber a misericórdia divina. Ele diz, construam pontes e não as destruam. Gente, eu acho que o casamento é algo tão sagrado, a família é algo tão lindo, tão maravilhoso, que por isso o próprio Salvador, né, ele fez a metáfora dele como sendo o noivo, né, como é Israel sendo a noiva nesse casamento perfeito. Então que a gente possa buscar, se esforçar para encontrar essa harmonia nos nossos relacionamentos familiares.
e que a gente busque essa harmonia também, nesse relacionamento com Deus. Que a gente busque mais a Ele, a conhecê-lo mais através das Escrituras. E com certeza será mais fácil entender com os olhos espirituais aquilo que não podemos entender com os nossos olhos físicos imediatistas, que a gente possa lembrar das bênçãos. Quando José ele foi colocado na prisão por conta da esposa de Potifar, eu não acho que José ficou pensando, olha só, eu cumpri a lei da castidade, fui casto, e olha o que eu recebi como recompensa, estou preso. Não foi essa a atitude de José. Ao contrário, ele se ergueu, ele foi proativo, ele se tornou o melhor que podia, ele se esforçou ao máximo. E ele recebeu depois a sua recompensa. Nós não podemos esquecer que muitas vezes a gente vai fazer algo bom e não vai ser imediatamente que a gente vai receber uma bênção daquilo que nós fizemos. Porque os relógios de Deus, eles não estão programados como o nosso relógio. Não é como um despertador, não é como uma agenda do celular que a gente marca. Isso vai acontecer em tal dia. Não é assim. Ele controla tudo e é todo poderoso. Que a gente não deixe de confiar nele. Que ele tem um poder sobre a terra, sobre os mares, sobre o tempo, sobre as estações, sobre os espaços. E o tempo dele não é o nosso tempo. Até a próxima.